Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje eu quero ler Lucas capítulo 1, a partir do versículo 57, diz assim: Nasce João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor a havia contemplado e muitos se alegraram com ela. No 8º dia, levaram o menino para ser circuncidado e desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: Não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe. Mas ninguém há entre teus parentes que se chame assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino que nome queria que lhe desse. Ele pediu uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu o nome dele é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Toda a vizinhança foi tomada de grande temor e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando o que virá a ser este menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. Depois eu vou continuar lendo aqui. Então aqui o Zacarias, ele era sacerdote ali do templo, e quando ele recebeu a notícia que ele seria pai, ele não acreditou. E o anjo disse que por esse fato, ele estava na mesma situação que Abraão e Sara ali, em idade avançada. Ele disse que até o menino nascer, ele iria ficar mudo. E foi o que aconteceu. Então Zacarias, o pai de João Batista, ele ficou mudo. E o anjo veio e anunciou, assim como anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus, ele veio e anunciou que aquele que ela iria carregar, ele falou para Zacarias, iria anunciar a vinda do Messias. Ou seja, João Batista veio com uma missão, um propósito igual Jesus. Deus mandou ele na frente para ele pregar o evangelho e pregar o arrependimento dos pecados. Ele veio na frente preparando o caminho para o Senhor Jesus. E no dia que ele nasceu, naquela época, todos colocavam nomes de que já tinham na família, ou o nome do pai, ou o nome de um avô. E quando a mãe, a Isabel, falou que seria João, eles disseram: não, mas não tem ninguém na família. Daí deram uma tabuinha para o pai escrever. E o pai escreveu João. Aí, depois disso, a sua língua se desenrolou e ele voltou a falar novamente. E olha, que toda a vizinhança foi tomada de grande temor e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando o que virá a ser este menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. Então, todos nós, nascemos com um propósito. Deus não criou ninguém para nada, Ele criou cada um de nós com um propósito. Lembra daquela palavra aonde o agricultor foi olhar a sua vinha? No meio da vinha tinha um pé de figueira, mas aquela figueira ela não dava frutos. Aí naquele dia o Senhor disse para o servo: corta ela. E ele disse: Senhor, eu vou mexer nas suas raízes, vou adubá-la. Se no próximo ano ela ainda não der frutos, eu cortarei. Aí o dono concordou, ou seja, ali, naquela parábola, o dono era Deus, o servo, Jesus. Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele sempre vai tentar, sempre vai nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. E ali,
Quando Deus disse arranca, para muitas pessoas, gente, esse corta, arranca é o fim da vida. Porque Deus não vai permitir que pessoas vivam 80, 90, 100 anos improdutivas. Ele não criou ninguém para ocupar a terra inutilmente. Aquela figueira estava ali inútil, não dava frutos nenhum. O que ela estava fazendo ali? Não servia para nada. No meio da vinha, para quê? Só para dar sombra. Mas e as frutas? Cadê? As árvores, na palavra, gente, geralmente elas representam nós. Nós precisamos dar frutos. Aonde Deus nos plantar, nós temos que frutificar. Isso foi o que João Batista foi chamado a fazer. Aqui, eu vou seguir aqui. No versículo 67 diz assim: então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois que visitou e remiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Ou seja, aqui quando ele falou que ele ia enviar a salvação através da casa de Davi, porque José, que casou com a Maria, ele era descendente da casa de Davi. Naquela época ali, tudo foi profetizado. A vinda de Jesus, que ele nasceria em Belém. Por que o governador da época ele fez um censo? As pessoas deveriam ir e se cadastrar nas suas cidades. E José, como era de lá, ele teve que ir até a cidade com a sua esposa Maria. Por isso que Jesus nasceu em Belém e a palavra se cumpriu. Aí, o que aconteceu ali? O José foi para se alistar, né? Ele precisava se apresentar ali naquela cidade. E depois, ele foi falando. A casa de Davi, o descendente viria da onde? Da casa de Davi. José era descendente de Davi e Maria também. O leão da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Então Jesus, ele veio da linhagem, da descendência de Davi, que vem ali, né? Boaz, a Ruth, tiveram o Jessé, acho que era assim o Jessé, né? Que era o pai. Eu sei que foi o pai do Davi. Aí o pai do Davi depois teve o Davi. Então essa foi a árvore genealógica de Jesus, tá? Ele veio da descendência de Davi. Ele veio dessa descendência ali. Depois você pode pesquisar e você vai encontrar mais relatos, tá? Eu só estou resumindo aqui. Então aqui ele disse: assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar da sua santa aliança. O juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença durante todos os dias de nossas vidas. Tu, menino, João aqui, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. E por isso, por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Então aqui, João Batista, ele foi chamado profeta do Altíssimo. E Jesus, filho
do Altíssimo. Então aqui, João foi chamado de profeta do Altíssimo, enquanto Jesus foi reconhecido como filho do Altíssimo. O principal ministério de João foi testificar de Cristo. O maior ministério do cristão é também ser testemunha de Jesus Cristo. João recebeu a missão de preparar os caminhos do Senhor para a sua primeira vinda, enquanto nós devemos apressar o glorioso retorno de Cristo por meio do nosso testemunho e da evangelização de todos os povos. João, gente, ele veio com a missão de anunciar Jesus, a salvação para a primeira vinda de Jesus. E nós estamos com a missão de dar o testemunho e evangelizar, anunciar o evangelho a toda criatura para que Jesus venha. A palavra diz que Jesus ele vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Criatura, por quê? Enquanto nós não aceitamos Jesus, enquanto nós não reconhecemos Jesus como Filho de Deus, nós somos criaturas do Senhor, não somos filhos. Nós passamos a ser filhos, herdeiros e co-herdeiros adotados pelo Senhor através da aliança de Jesus que nos comprou e nos remiu na cruz. Quando nós assumimos Jesus publicamente, fazemos dele único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas e assumimos que ele é o Filho de Deus, que veio, que vai voltar novamente, aí nós somos filhos. Enquanto nós não aceitamos a Cristo, nós somos criaturas. Lembra daquele homem que aqueles dois ladrões que estavam pregados, um de cada lado de Jesus ali na cruz no dia da crucificação? Pois é, um zombou, o outro disse o quê? Este nada fez, este é um homem justo, santo do Senhor. E nós dois estamos pagando pelos erros que verdadeiramente nós cometemos. Ele chamou a atenção daquele que estava zombando de Jesus e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse para aquele homem? Eu te confesso que hoje mesmo eu te digo que eu e você estaremos no paraíso. Aquele homem ali, gente, ele assumiu na cruz, ele morreu crucificado do lado de Jesus. Ele chamou Jesus de Senhor. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo eu te digo que eu e você estaremos juntos no paraíso. Você já pensou? Aquele homem aceitou Jesus ali, se arrependeu dos seus pecados. Por quê? Ele disse: nós estamos aqui porque nós cometemos erro, infrações, nós estamos sendo punidos pelos nossos erros, eu e você. Ele disse para o outro, mas este nada fez. Aquele homem ali naquele momento ele se arrependeu dos seus pecados e era isso que João Batista fazia. Ele levava as pessoas ao arrependimento. Ele mostrava para elas o reino dos céus como seria. Ele estava anunciando a vinda do Messias. Ele dizia: aquele que vai vir após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Tanto que quando Jesus foi para ser batizado por João, ele disse: não, Senhor, eu preciso que tu me batize. E Jesus disse o que? Não, é necessário que se cumpra as escrituras, você tem que ir. Perdão, você vai me batizar, João. As escrituras, os profetas, eles vieram transmitindo a palavra, o recado de Deus o tempo todo, e não é indiferente hoje. Deus vai nos alertando, Deus vai nos mostrando as coisas que irão acontecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós, como igreja, como cristãos, não podemos nos omitir de pregar a palavra, de levar o evangelho a toda criatura. Quando você assiste
este devocional, por exemplo, você curte, você compartilha, você está enviando a palavra, enviando esta mensagem para outra pessoa. E esta pessoa vai ouvir. De repente ela vai gostar, de repente não. Mas daí ela vai continuar ouvindo. Você vai mandar e você vai ficar em oração. Pai, que esta pessoa abra os ouvidos, que ela ouça esta palavra, que ela goste, que ela permaneça ouvindo. E aquela pessoa vai mandar para outra. E assim o evangelho é anunciado. Quando eu estou trabalhando, eu estou pregando a palavra. Tem pessoas que têm dúvidas e a gente vai conversando. O Espírito Santo vai falando. Aqui na minha casa eu tenho um grupo de estudos, aonde tem pessoas aqui que não conheciam o evangelho. 4 pessoas já aceitaram Jesus aqui dentro da minha casa o ano passado. Então, para você ver, gente, o ID é para mim e para você. E é para a glória de Deus, não é para minha glória, não. Porque eu entendi o ID. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Como João Batista, aqui João anunciou a primeira vinda, mas a segunda vinda, a missão é minha e sua. Quantas pessoas a gente ouve, ai Maranata, vem Senhor Jesus, e quantas vidas estão aí sem ouvir a palavra? É muito lindo. Ai, Jesus tem que vir logo. A tua família está salva? A tua família já está na presença de Deus? Isso é egoísmo quando as pessoas dizem, ai, Jesus tem que voltar logo. Mas você já pensou que nem a tua casa, nem a tua família ainda é toda de Jesus? Eu não quero que Jesus volte antes dos meus irmãos, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, da minha cunhada, se entregarem para Ele, dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas. Eu quero ver toda a minha família, porque o que diz a palavra? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu oro pelos meus parentes, pelos meus familiares, que eles venham conhecer a Cristo, que eles venham aceitar Jesus, que lá onde eles moram, que eles possam ter alguém que vai pregar a palavra para eles. É assim que nós temos que orar. É muito lindo dizer, vem Jesus, claro, com certeza, mas você está preparado? A noiva está adornada, santificada, purificada, dando frutos com azeite e reserva, cheia do Espírito? Tem gente que está dizendo, volta Jesus, mas nem sabe se ela vai ir junto quando Jesus voltar. É algo que é pra gente analisar a nossa vida. A gente não está sendo aquela figueirinha infrutífera lá no meio da vinha. Não, vou deixar para a irmã pregar. Não, o irmão lá está pregando, deixa lá ele que pregue. Cada um faz a sua parte. É verdade. Só que os teus vizinhos, os teus colegas de serviço, tem pessoas ao nosso redor, gente, que é nós que vamos ganhar para Jesus. Nós. E onde a gente for, a gente tem que ser o sal, a gente tem que ser a luz. A gente não pode ser crente 007, o ninja escondido, não. As pessoas, eu faço questão que as pessoas saibam que eu sou cristã, que eu conheço a palavra, que eu pertenço a Jesus. Eu faço questão que todos saibam, porque nós precisamos proclamar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos, gente, fazer com que essas pessoas ouçam a palavra, como João Batista. Ele pregava, anunciava, as pessoas iam até ele para serem batizadas. Batismo de arrependimento. Depois tem o batismo do Espírito Santo. Igual Jesus. Jesus desceu as águas, foi cheio do Espírito Santo. E é assim a nossa vida começa, a nossa caminhada com Cristo. O primeiro passo é aceitar Jesus, abandonar o pecado. Vinde como estás, vai do jeito que você está. Tem gente que se ilude. Não, primeiro eu vou parar de fumar, depois eu vou para a igreja. Nunca.
Ah, não, primeiro eu tenho que largar tal coisa, depois eu vou. Nunca. Você acha que o diabo vai deixar você ir? Venha como estás. Vai do jeito que você está. E lá você vai orar e vai dizer: Senhor, ó, me limpa. Tu me chamou, tu me escolheu, eu tô aqui, todo sujo, tô assim, tô arrebentado, tô estraçalhado, magoado, ressentido, mas eu tô aqui. Me limpa. Eu fui remido, eu fui comprado pelo teu sangue, mas eu quero, Senhor, viver uma vida em abundância. Eu não quero mais viver aquela vida miserável, aquela vida desgraçada. Eu não quero mais viver na miséria, na escassez, na mentira, no engano, na idolatria, na falsidade. É assim que a gente vem para Jesus, gente. Cheio de defeitos, que a gente ainda tem alguns, que a gente precisa sempre estar se colocando na presença de Deus e dizer: Senhor, misericórdia, me limpa, misericórdia, me perdoa por o que eu fiz. A gente está todos os dias aos pés da cruz, gente. Ninguém é perfeito, só Jesus. Mas a gente precisa se espelhar nele. A gente precisa dizer para ele todo dia: Senhor, misericórdia da minha vida. Me limpa, Pai. Me purifica, Senhor. Me santifica. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: me capacita. Você sabia que Deus, Ele não escolhe ninguém pronto? Não. Sabe por quê? Para que a pessoa não venha se gloriar e dizer: não, mas eu já sabia isso. Não. Deus, Ele escolhe aquelas pessoas improváveis e Deus capacita elas. Quando eu comecei a fazer a obra de Deus, sabe qual que era o meu desejo? Limpar a igreja. Porque o pastor sempre dizia: bah, não tem ninguém no de tarde para ajudar. E o meu interesse nem era ser obreira. Quando eu cheguei no pastor, eu disse: pastor, eu posso ajudar aqui no final do culto? O senhor quer que eu varro a igreja? Quer que eu limpe os banheiros? Quando tinha evangelismo, eu ia. Eu era membro da igreja. Eu ia lá junto com os irmãos, junto com os obreiros, lá com as obreiras. Quando eu fui chamada, comecei como cooperadora. Aí era a minha alegria. Terminava o culto, eu limpava tudo, arrumava ali, beleza, depois eu ia para casa. Aí, depois eu fui ungida obreira. Aí o pastor me chamou um dia, mandou pregar, misericórdia. Quando ele me chamou para despedir aquela reunião, a voz nem saía. Quando eu subi no altar, a minha perna tremia. Temor de Deus. Quando o pastor chamou a mim e o outro irmão: você vai pregar em tal núcleo e a irmã no outro. Misericórdia. Nós, cada um no culto, depois nós fomos, conversando no caminho com a esposa dele. Depois nós saímos de lá, nós fomos jantar e nós irmã, eu orei pela senhora, eu também. A gente dobrou o joelho e começamos a orar, interceder um pelo outro. Senhor, usa o irmão lá. E ele dizia: Senhor, usa a irmã lá. Gente, a gente foi chamado por Deus e a gente não sabia nada. É Deus que nos capacita. Eu, por mim mesma, eu não sou capaz de nada. A minha capacidade vem dele. É ele que escolhe, é ele que chama, é ele que capacita, é como diz a palavra. Uns ele chamou para mestre, outros ele chamou para profeta, apóstolo, pastor, intercessor. Tem as pessoas que cuidam da igreja, tem as pessoas que fazem visitação nos hospitais, nas casas, em presídios. Para cada um, Deus deu dons, Deus deu talentos, Deus nos chamou com um propósito. Não enterra o teu talento. Não seja aquela figueira infrutífera lá no meio da vinha, que pode ser cortada a qualquer momento. E quando você chegar diante do Senhor e Ele for olhar a tua vida, a tua árvore, Ele vai olhar e vai dizer assim: que frutos? Nenhum? É, Senhor, Ele vai dizer: vai, eu não te conheço. Ah, mas eu fiz, eu aconteci no teu nome, Jesus. Eu não te conheço. Aparta-te de mim. Ou você vai chegar diante dele e vai ter ali os frutos,
as almas, as vidas que você ganhou para Jesus, as pessoas que foram impactadas pelo teu testemunho, por uma palavra que você deu, por uma oração que você fez. Você sabia que de repente por uma oração, uma vida se converte? Aquela pessoa que recebe aquela atenção, que recebe aquele amor, ela é bem recebida na igreja, gente, isso aí é primordial. Quando você recebe a pessoa com amor, com alegria. Eu lembro que um dia uma irmã foi no culto da tarde, levou uma menina que ela era prostituta. E ela chegou lá de mini saia, ela estava com vergonha, não queria ir na igreja. Ela chegou na porta, eu abracei ela, cumprimentei, eu disse, seja bem-vinda, em nome de Jesus. E aí a irmã disse, ela não queria vir, mas ela estava com vergonha por causa da roupa. E eu disse para ela, Jesus não vai olhar a tua roupa, Jesus quer o teu coração. Aquela mulher encheu os olhos de lágrima. E eu fui lá depois, emprestei uma Bíblia para ela, ajudava ela a abrir a Bíblia. E ela estava ali ouvindo a palavra. E aquela irmã, ela disse, irmã, em todo lugar que eu vou, só Deus me coloca essas pessoas no meu lugar, drogado, prostituta. Esse era o ministério dela, pregar para aquelas pessoas. E ela morava num lugar que ela passava bem na frente de um posto de gasolina onde ela se prostituía. E ela parou a bicicleta e começou a pregar para aquela mulher. E convidou a mulher, levou para o culto. Por mais que ela não voltou mais ali, mas ela ouviu a palavra. A semente foi lançada. Então não fique pensando que aquela palavra que um dia você falou não criou, não germinou. Porque é como Paulo disse, um plantou, o outro regou, este orou, mas quem colhe o fruto não é eu e não é você, é o Espírito Santo. É ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Então apenas faz o que Deus mandou você fazer. Pregue, anuncie as boas novas, evangelize, diga, Jesus, o que é para mim fazer? Me mostra. Se é para mim trabalhar com mulheres, com crianças na igreja, pai, se é para mim pregar no presídio, ore. E Deus vai te mostrar, Deus vai abrindo as portas, mas você precisa se colocar com o coração disposto. Quando Elias chamou Eliseu, ele estava lavrando a terra, com uma junta de bois, sobre uma canga. Aí, quando ele foi chamado, o Eliseu não pensou duas vezes. Ele matou os bois e queimou a canga, ou seja, ele fez um churrasco ali para o povo, assou aqueles bois. Eu digo aqui, eu não volto mais, eu vou ir pregar a palavra. E foi o sucessor de Elias, porção dobrada ele recebeu, porque foi o que ele pediu e ele recebeu. Então, quando Deus chama, nós precisamos estar disponíveis. Não é dar desculpa, Senhor, agora eu não posso. O pastor chama, não, pastor, agora eu não posso. Desculpa. Tem gente que está assim, empurrando com a barriga, dando desculpa. Você não quer, Deus chama outro. Só depois não diga, Senhor, Quando chegar na hora, Deus vai dizer, lembra aquela vez? Eu mandei te chamar e você fez, Então que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração. Eu creio que se a palavra foi para esse caminho, é porque o Espírito Santo, ele sabe o que cada um precisa ouvir. Aquele puxão que a gente precisa levar, porque o Pai corrige aqueles que Ele ama. Então, não enterre o teu talento, o teu dom, o teu chamado, o teu propósito. Cada um de nós foi criado com um propósito. O João Batista, o propósito dele era ser profeta, anunciar Jesus, profeta do Altíssimo, e Jesus era o Filho do Altíssimo, ele é o Filho do Altíssimo. Então, reflita nesta palavra, ore, medite, fale com o Senhor, peça para o Espírito Santo te dar uma direção, te dar um norte, falar com o teu coração. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha ministrar no coração delas tão forte, Pai. Que o Senhor venha mostrar
Qual o chamado delas? João Batista veio anunciar a vinda de Jesus. Elias chamou Eliseu para ser o seu sucessor. Ele foi um profeta e ele teve a porção dobrada. Ele realizou o dobro de tudo aquilo que Elias fez. E qual é o chamado deste homem e desta mulher, Pai? Para quê? O porquê e para que o Senhor a criou? Que o Senhor mostre. Dê a resposta dos porquês. Dê a direção para esta pessoa. Que ela venha, Pai, se identificar, que ela possa ter nos seus olhos, ela possa ver, ela possa ouvir o Senhor dizendo: filha, eu te chamei para isso, filha, você vai fazer isso aqui. Que esta pessoa venha trabalhar para o reino, que ela não fique aqui ocupando espaço inutilmente, que ela não seja uma figueira inútil, mas que ela dê frutos e frutos permanentes e frutos dignos de arrependimento. Que quando o Senhor for olhar a árvore da vida desta pessoa, ela vai ser aquela figueira frutífera, aquela que o Senhor vai pegar o fruto doce, agradável, que o Senhor possa encontrar muitos frutos na nossa árvore, na nossa vida, que nós venhamos ser frutíferos até a vinda de Jesus, e que a palavra chegue, Pai, a toda criatura, aos nossos familiares, aos nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, que chegue na vida de todos, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, que esse povo desperte para o seu chamado e não enterre o seu talento, Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.